Você já parou para pensar que as aranhas estão praticamente em todos os cantos do planeta? Com mais de 53 mil espécies descritas, elas são as campeãs em diversidade dentro dos aracnídeos. Estão em desertos, florestas, cavernas e até mesmo no ambiente aquático. Hoje nós vamos mergulhar no fascinante mundo das aranhas e entender como elas funcionam, qual é a sua importância biológica e ecológica para os ecossistemas, como elas caçam, como se reproduzem, porque elas são tão importantes para a vida no nosso planeta Terra. As aranhas elas têm um corpo dividido entre cefalotórax e abdômen e eles são unificados por um pequeno pedicelo, uma cinturinha que, além de dar mobilidade para a aranha, a ajuda a se movimentar e até mesmo a tecer a sua teia. Na ponta do abdômen ficam as fiandeiras por onde sai a sua seda. É uma fibra super fina, resistente e que todas as aranhas produzem. Mesmo aquelas que não fazem teias clássicas, elas usam essa seda para que elas possam caçar, proteger os seus ovos e até mesmo se dispersar voando, com o vento, como é o efeito do balonismo muito utilizado para a dispersão de aranhas, principalmente aquelas mais jovens. Quase todas as aranhas elas são venenosas. E por que elas utilizam esse veneno? Muitas vezes elas precisam desse veneno para capturar e manipular as suas presas. O veneno é utilizado para paralisar, matar as presas, e ele é injetado naquela quantidade certa pelas suas quelíceras, que são estruturas que ficam no aparelho bucal, são vazadas e fazem com que o veneno ele alcance a presa. E obviamente esse veneno ele também mata os tecidos, ele causa uma paralisia nos tecidos da presa. Mas obviamente toda regra tem exceção, As aranhas, por exemplo, da família Uloborídeo, elas, por exemplo, não têm as glândulas de veneno. Elas subjugam as suas presas só com essa cera adesiva, elas acabam comendo essas presas vivas mesmo, sem matá-las utilizando o veneno. E uma outra exceção interessantíssima no universo das aranhas, que são quase todas predadoras, é a aranha que pertence à espécie Bagheera quiplinge. É uma aranha saltadora e que se alimenta principalmente de plantas, como corpos nutritivos de acácia, por exemplo. Ela é a única aranha conhecida com dieta predominantemente herbívora. Então, a grande maioria é predadora e tem um processo chamado de digestão externa. Quer dizer que a aranha ela não come a sua presa inteira. O que ela faz, na realidade, é dissolver o interior da presa, com as suas enzimas digestivas que são regurgitadas, são colocadas para fora e depois elas vão sugar aquele caldo com um estômago chamado de estômago suctorial. Elas não conseguem comer nada sólido, elas precisam realizar esse processo para que elas possam se alimentar. É uma estratégia bastante interessante. Vamos falar um pouquinho de fisiologia e respiração. As aranhas, elas para alcançar o ambiente terrestre, porque elas precisavam otimizar essa captura do oxigênio longe da água, então elas desenvolveram um sistema respiratório bastante interessante, baseado em pulmões foliáceos e traqueias, Então as aranhas, as mais primitivas, como as tarântulas, por exemplo, elas têm 2 pares de pulmões. Já as mais modernas, elas utilizam as traqueias, que aumentam a eficiência e ajudam a viver, inclusive, em locais mais secos, fazendo com que elas conquistem vários ambientes terrestres. Algumas aranhas muito pequenas e que estão associadas a ambientes muito úmidos, elas nem têm os órgãos respiratórios. Elas respiram através da sua pele, fazendo trocas gasosas. Mas, em uma ampla medida, os pulmões foliáceos eles funcionam muito bem para capturar esse oxigênio atmosférico e também as traqueias. O sistema circulatório das aranhas é do tipo aberto, quer dizer que o sangue ou a hemolinfa, que seria um sangue azul rico em hemocianina, ele cai no celoma, na cavidade corporal, e
depois ele retorna para o sistema circulatório. É diferente do nosso, que é um sistema circulatório fechado, né? Que o sangue ele sai do coração, percorre nos sistemas e volta para o coração. Nas aranhas, assim como em outros artrópodos, né? O sistema circulatório é aberto, né? Quer dizer, então, que as aranhas não têm, né, um sistema circulatório que o sangue percorre e retorna para o seu coração. Então eles caem na cavidade corporal e retornam, né, por outras vias. E aqui vai um fato curioso: as aranhas elas não têm músculos extensores nas pernas. Elas esticam as suas pernas usando exatamente a pressão interna do seu sistema circulatório. A pressão interna do sangue é utilizada para que elas possam esticar as suas pernas. Por isso que quando uma aranha morre ou desidrata, a gente vê ali que as pernas elas encolhem na hora, né? É bem comum você observar isso aí. Na excreção, elas utilizam dois sistemas. Ele é feito via glândulas coxais ou via túbulos de Malpighi. São dois sistemas excretores responsáveis aí pela eliminação dos resíduos nitrogenados. E o produto final de excreção das aranhas é a guanina, que é menos tóxico e ajuda a economizar água. Um dos grandes desafios dos animais terrestres, principalmente os artrópodos, é economizar água, porque se ele perde muita água, ele pode desidratar e morrer, né? Como você está longe do ambiente aquático, né, você já conquistou o ambiente terrestre, a excreção é um processo que ajuda a economizar água. No caso das aranhas, elas excretam um resíduo esbranquiçado que é rico em guanina. São aquelas manchinhas nas fezes secas das aranhas. As aranhas elas têm um sistema nervoso mais centralizado dentro do grupo do filo artrópoda. Elas têm quase um cérebro só no cefalotórax. Elas percebem o mundo através de sensores mecânicos que estão localizados nas suas patas, pelos sensoriais espalhados pelo corpo e também através de fendas liriformes que detectam vibrações mínimas do solo, da teia ou do ar. A visão da maioria das aranhas é básica, mas alguns grupos dentro dos aracnídeos, como por exemplo as aranhas saltadoras, elas têm visão excelente, com olhos frontais que enxergam cores, inclusive, e formas com grande nitidez. Já outras aranhas, como aranhas cavernícolas, né, aquelas que moram em cavernas, não precisam de investir em uma visão muito boa, porque o ambiente é um ambiente totalmente escuro, né? Então, elas têm olhos vestigiais e algumas espécies nem possuem olhos. Simplesmente utilizam outros sentidos. O acasalamento das aranhas é um show à parte, né? Tendo em vista que o macho ele produz uma teia espermática, coleta o sêmen com os pedipalpos, né, na região anterior, transfere para a fêmea e muitos fazem a famosa dança do acasalamento, né? São danças, batidas na teia ou até oferecem alguns presentes. Algumas fêmeas, como por exemplo a viúva negra, é muito conhecida por comer o macho, mas isso é uma exceção dentro do grupo das aranhas, não é uma regra, né? São algumas espécies apenas que têm esse comportamento de devorar o seu parceiro sexual. As fêmeas, elas colocam os ovos em casulos de seda e várias espécies têm cuidado parental, cuidam da sua prole. As aranhas lobo, por exemplo, a mãe carrega os filhotes nas costas por dias, até que eles tenham uma idade suficiente para se defender sozinhos. Com relação à diversidade funcional, as aranhas elas são predadoras de topo em microecossistemas. Elas caçam insetos, elas caçam outros artrópodos, até mesmo pequenos vertebrados. Elas consomem centenas de milhões de toneladas de insetos por ano e algumas são especialistas. Tem aranha que pesca, por exemplo. Outras imitam vibrações para enganar rivais. E ainda tem as aranhas baloeiras, são aquelas que lançam a seda para a atmosfera e com gotinhas pegajosas como laços elas conseguem voar, elas conseguem planar e se mover para outras regiões, enfrentando menos competição. E pasme, existem também as aranhas sociais, são aquelas que vivem em colônias. Aposto que você não sabia disso aí, né? Como formigas, como abelhas, e elas compartilham teias e
tem também cuidado com a sua prole, com seus filhotes. Mas essas aranhas, por sua vez, elas são extremamente raras. Por fim, as aranhas, elas são engenheiras, caçadoras e guardiãs invisíveis dos ecossistemas. Elas combinam fisiologia refinada com sentidos aguçados e estratégias incríveis de caça e de vida. Mesmo que você não seja fã das aranhas, uma coisa é certa: o mundo seria muito pior sem a presença desses belíssimos animais. Ciência para não cientistas. Chegou até aqui? É aquele momento que você tem que dar um like no vídeo para ajudar o canal, impulsionar esse vídeo nas suas redes sociais, manda nos seus grupos, porque eu sei que muita gente vai curtir, entender um pouquinho melhor sobre as aranhas e sobre os artrópodos aqui no nosso Brasil, mas também no mundo. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.